nós somos mais pecadores do que imaginamos. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você saiba aqui nessa noite. Eu quero esclarecer para você essa constatação da seguinte maneira: todos iremos comparecer diante do Senhor, diante de seu tribunal, de acordo com o que nós lemos aqui em Romanos 14, versículo 10. E o que terá nesse tribunal? Já que nós iremos comparecer perante o Senhor, e a Bíblia diz que todos nós seremos julgados pelas coisas que fizemos, por meio do corpo ou por fora do corpo, se é um tribunal, você deve se perguntar: o que terá nesse tribunal? O pecador e um Deus santo. Agora deve-se fazer outra pergunta: o que será julgado nesse tribunal? A Bíblia diz que tudo o que fiz, todas as minhas obras, serão julgadas nesse tribunal. Mas também há uma outra pergunta a ser feita: qual o critério desse julgamento? A Bíblia diz que o critério desse julgamento, do qual todos compareceremos, será a justiça. O critério é a justiça de Deus. Mas se é um tribunal que terá um juiz, que terá também o acusado, também ele necessita de advogado, mas também ele necessita de testemunhas. Quem irá nos acusar diante do tribunal? Nós seremos acusados por quem? Quem serão as testemunhas? Aí entra um ponto muito importante que eu quero que você preste bastante atenção nessa noite. Perante o tribunal do Senhor, haverá no mínimo 4 testemunhas contra nós. Escute bem. Não importa o seu status, não importa o seu nome ou o seu sobrenome, quando você estiver diante do tribunal do Senhor, e isso pode ser hoje, pode ser amanhã, haverá 4 testemunhas contra você perante o tribunal de Deus. E apesar da Bíblia dizer que não haverá acusação contra os escolhidos do Senhor, nós teremos no mínimo testemunhas, 4 testemunhas legítimas contra nós perante o tribunal de Deus. Vamos ver quais são as testemunhas que irão testemunhar contra nós perante o tribunal de Deus. A primeira testemunha são nossas palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36, quem irá testemunhar contra nós perante o tribunal de Deus? Primeiro, nossas palavras. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, darão conta no dia do juízo. Não é a palavra de terceiro ou a palavra de alguém, são as nossas próprias palavras que irão nos acusar perante o tribunal do Senhor. Como lemos aqui, cada um dará conta de suas palavras. Você se lembra de todas as suas palavras? Você já mentiu alguma vez na vida? Já contou alguma piada imoral alguma vez na sua vida? Já agrediu verbalmente alguma pessoa alguma vez na sua vida? Já murmurou alguma vez na vida? Já falou mal de alguém alguma vez na vida? Talvez você vai dizer, eu não me lembro. E Deus vai dizer, pois eu não me esqueci de nenhuma. O Senhor disse, o homem dará conta de cada palavra que disser diante do tribunal do Senhor. Cada palavra que dissermos, alguma vez na vida, em cada momento, elas são gravadas. Em algum momento você estará diante do tribunal de Deus e o Senhor vai dizer, e vai apertar uma espécie de play, alguma coisa, e você mesmo será julgado por suas próprias palavras. A segunda testemunha que irá nos julgar perante o tribunal de Cristo são nossas obras. 1 Coríntios 3, versículo 11 ao 15. Nós seremos julgados pelas nossas palavras, é a primeira testemunha. A segunda testemunha são nossas obras. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Pode continuar. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, pedras preciosas, madeira, feno e palha, sua obra será manifesta. Observe o texto dizendo, sua obra será manifesta, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Continua o texto. E se a obra que alguém construiu permanecer, ele receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá prejuízo, ainda assim será salvo, como que escapando por entre as chamas de fogo. Esse texto é muito interessante, porque aquilo que você fez, seu pai não viu,
sua mãe não viu, seu marido, sua esposa não viu, seu pastor não viu, a lei não viu, Deus viu. Aquilo que você fechou a porta para ninguém ver, ela estava escancarada e sempre esteve escancarada para Deus. Deus vê tudo o que você faz. Jesus diz que tudo aquilo que dissermos nas escuras, nos caladinhos, será gritado dos telhados. Então ouça bem isso. Aquilo que nós fechamos a porta, Deus abriu. Não se esconde de Deus. Não fala coisa escondida de Deus. Não faz obras escondidas de Deus. E nós daremos conta de tudo aquilo que nós fizermos. Obras é tudo aquilo que nós fizermos pelo meio do corpo ou fora dele. E nós daremos conta de todas as obras que fizermos diante do tribunal de Cristo. A terceira testemunha que irá ser testemunha de acusação contra nós são nossas omissões. Presta atenção. Fazer coisas erradas é pecado. Deixar de fazer coisas certas também é pecado. Nós não pecamos somente fazendo. Nós também pecamos quando deixamos de fazer. Mateus 25 e 31, fala das nossas omissões. Diz assim: quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, com todos os seus anjos, então, Mateus 25 e 31, então ele se assentará no trono da glória dos céus. Pode continuar. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados do meu Pai, recebei como herança o reino a qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós cuidastes. Estive preso e fostes visitar-me. Veja que agora Jesus está falando que a característica de uma ovelha é fazer isso. E ele continua dizendo: então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que encontramos com fome e te demos de comer, com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiros e te hospedamos, ou necessitados de roupa e te vestimos? Ele ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos te ver? Então o rei esclareceu e lhes responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre o que fizestes para alguns desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Agora olha que gravidade esse texto. Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: maldito, apartai de mim e ide para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estava necessitado de roupas, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes visitar-me. Eles também perguntarão: mas Senhor, quando tivemos com fome, estrangeiro e etc., e não te auxiliamos? Continua o texto. Então o rei lhes dirá: com toda certeza vos asseguro, sempre que deixaste de fazer alguns dos meus irmãos, ele fala dos necessitados chamando de irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixastes de fazer. Ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E você pode perguntar: que coisa terrível ir para o fogo do inferno. Aí que está. Eles não estão indo para o inferno porque fizeram alguma coisa. Esse povo aqui agora, da terceira testemunha que nós estamos falando, eles não estão sendo condenados por terem feito coisas graves. Na realidade, o que nós estamos lendo aqui é que eles estão sendo condenados por deixarem de fazer. É sério. Há pouco o pastor Jean estava falando sobre o agasalho. Na ceia nós recolhemos alimentos aqui para doar aos pobres. Deus leva muito a sério. Isso não é somente nisso. Você vai se lembrar que Adão, ele cometeu 2 tipos de pecados. Ele pecou quando comeu e pecou quando não comeu. Porque a primeira ordem de Deus lá no Éden foi: Adão,
come da árvore da vida. A segunda ordem foi, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Adão fez? Ele desobedeceu deixando de comer da árvore da vida e desobedeceu comendo. Você peca quando você comete um pecado negativo e quando você peca cometendo pecados positivos no sentido de fazer ou não fazer. Nossas omissões serão também nossas testemunhas perante Deus. Até agora, você pode pensar, poxa vida, eu escapei das palavras porque eu cuido das palavras. Poxa vida, eu escapei também das más obras porque eu cuido de não fazer mal a ninguém. Eu também escapei das omissões porque eu cuido de ajudar o pobre sempre quando necessitado. Eu dou ali um alimento para um, dou ali uma esmola para outro, compro uma peça de roupa ou um cobertor. Então eu escapei da terceira testemunha. Mas vamos ver se nós nos escaparemos da quarta testemunha. Nossos segredos. Romanos 2:16. Observa. Romanos 2:16. Todos esses fatos serão observados na humanidade. No dia em que Deus julgar o quê, gente? Os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. Esse texto aqui é assustador. Mas veja, eu não estou pregando para assustar ninguém não, eu estou apenas pregando a Bíblia. Isso está na Bíblia ou não? Sinto muito se nos assusta, ainda assim é verdade. O texto deixa claro que Deus vai julgar nossos desejos, Deus vai julgar as intenções. Ele não vai julgar só apenas por eu ter feito algo, Ele vai julgar também o que me levou a fazer. Qual foi o desejo, qual foi a intenção que me levou a cometer tais coisas? Observa que até agora quem está ali julgando nem é Deus e nem é o diabo. Quem está ali julgando são suas palavras, suas obras, suas omissões e seus segredos. São 4 testemunhas de juízo que nós temos contra nós diante de Deus. Deus vai julgar nossos pensamentos. Agora presta atenção, você pensa, Deus ouve, porque a plateia dos nossos pensamentos é Deus. Aquilo que você está pensando chega diante de Deus como gritos. Ele lê os nossos pensamentos. E chega até Ele como gritos enormes diante dEle. Nenhum tribunal na terra tem poder de julgar foro íntimo, gente. Até a terceira testemunha, tudo bem, pode ser julgado. Mas a quarta testemunha aqui, só Deus pode julgar. Nenhum tribunal no mundo tem poder de julgar o foro íntimo. Mas o tribunal de Deus tem. Ele vai julgar foro íntimo. Aquilo que só Deus viu. Talvez você nem se lembra. Só Deus viu. Tem gente que diz assim, mas o que importa é eu não me lembrar. Talvez a pessoa que menos deveria se lembrar do que fazemos é a que mais se lembra. Deus. Ele não se esquece. Agora veja bem, foi isso que você precisa entender. É exatamente esse conteúdo que levou Paulo ao desespero no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo estava ponderando a sua vida aos olhos da lei de Moisés. E daqui um pouco, ele está pensando na vida dele, e dizendo, como é que eu vou escapar do tribunal de Cristo? Paulo se sentiu miserável pecador no capítulo 7 de Romanos. Ele pensa, como eu vou escapar de Deus? E ele entra em pânico, ele se desespera. Porque quando Paulo começa a se avaliar, ele faz isso à luz da lei de Deus, ou seja, à luz dos 10 mandamentos, e ele para no 10º mandamento. Imagina Paulo, fariseu dos fariseus, e aí foi o 10º mandamento que quebrou ele. Ele vai ponderando a sua vida até o 9º mandamento, vai ponderando a sua vida até o 9º mandamento, e vai se sentindo um bom fariseu, um bom santo, mas quando ele lê o 10º mandamento, ele diz, não tem como escapar.
Vamos lembrar um pouquinho aqui dos mandamentos, porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus, ou seja, dos 10 mandamentos, são mandamentos objetivos que qualquer tribunal pode julgar. Mas o 10º mandamento é quando Deus pega o homem na curva. No primeiro mandamento, qualquer bom homem, qualquer bom crente consegue cumprir 9 mandamentos. E diz assim: não terás outros deuses. Um bom crente obedece isso. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do Senhor para o guardar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho. Até aqui, no 9º mandamento, o apóstolo Paulo está com o peitinho de pombo. Está estufadinho, dizendo: eu consigo cumprir isso. Eu consigo não ter outros deuses, eu consigo não fazer imagem de escultura, não tomar o nome do Senhor Deus em vão, guardar o dia do Senhor, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar e não dizer falso testemunho. Só que está faltando um mandamento. E foi esse mandamento que Paulo entrou em pânico, entrou em desespero, que é o 10º: não cobiçarás. Todos os 9 mandamentos podem ser vistos e observados pelo homem, mas o 10º, só Deus pode saber se você está cobiçando ou não. Como que você sabe se você está cobiçando ou não? Nem você sabe. Só Deus. Quando Paulo leu o 10º mandamento, ele falou: opa, peraí, como assim não cobiçará? Aí que Paulo diz: enquanto a lei não me disse não cobiçarás, eu não teria cobiçado. Mas quando a lei disse não cobiçarás, então ela colocou em mim um desejo por cobiça. Ele não sabia o que era cobiça até ler o que é cobiça. Daqui um pouco Paulo descobre o que é cobiça e ele fala: é impossível guardar esse mandamento. Porque nós estamos falando aqui de um pecado do coração. É íntimo. É uma coisa que ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe, nem você. Na maioria das vezes, quando temos inveja, nós nem sabemos se estamos tendo inveja. Na maioria das vezes, quando os pensamentos estão aqui, nós nem sabemos se estamos pensando alguma coisa que não deveria pensar. Enquanto estamos aqui com as outras testemunhas, uma maravilha, mas quando você fala de julgar segredos, julgar desejos, julgar vontades, veja, uma pessoa pode construir uma igreja dessa, é uma grande obra para Deus, amém? Mas no tribunal de Cristo, Ele vai julgar qual foi a intenção que levou o homem a construir uma igreja para 10.000 pessoas. Se a intenção foi sua vanglória, aquilo tudo é madeira, feno e palha. Por isso que Deus vai julgar nossas intenções. Por que você está fazendo isso? Não é o que eu fiz, é por que eu fiz, o que me levou a fazer. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça, mas Deus vê o coração. Diz os psicólogos que passa na nossa mente, presta atenção, passa na nossa mente todo dia cerca de 10.000 pensamentos. Quantos desses pensamentos você teria coragem de contar para o seu amigo mais íntimo? Passa 10.000 pensamentos na nossa cabeça por dia. Está vendo? Nem você consegue assimilar todos os pensamentos. Mas quantos desses pensamentos, do que vem na sua cabeça, você teria coragem de chegar no seu melhor amigo e falar: cara, estou com uma coisa na cabeça aqui, eu vou te contar. Tudo. Quantos desses pensamentos contaríamos? Imagina se Deus projetasse agora na tela aqui. Ele olhasse ali para a multimídia e dissesse: coloca na tela agora os pensamentos de cada um, de um por um. Qual seria o nome do filme?
Imagina se o Espírito Santo resolvesse sondar nosso coração e colocar na tela da nossa casa para toda a família, esposa, todo mundo ver o que você pensa, os seus pensamentos. Qual seria o nome do filme? Senhoras e senhores, isso vai acontecer, mas no tribunal de Deus. Tudo será gritado e colocado às claras no tribunal de Deus. Por isso que eu afirmo que nós somos mais pecadores do que imaginamos. Percebeu o que eu disse? Mas eu quero provar isso a você. Vamos imaginar aqui que o dia inteiro você não peque por. Vamos imaginar. Olha aqui, todo mundo aqui. Vamos imaginar que durante um dia você não peque por palavras, por más obras, por omissões. E na área de pensamentos, dos 10 mil pensamentos, presta atenção. Você tenha cometido 9.997 menos 9 mil, pensamentos. Presta atenção. Vamos fazer um cálculo aqui, 10 mil pensamentos. Imagine que você não pecou por palavras, não pecou por obras e não pecou por omissão. Você só pecou por pensamentos. E dos 10 mil pensamentos, você cometeu no máximo só 3 pensamentos irregulares. Só 3. Sobrando aí 9.997 mil pensamentos bons. Dos 10 mil pensamentos, 9.997 são pensamentos bons. Apenas 3 pensamentos são maus, impuros, condenáveis. Isso te faria já quase um anjo. Na realidade, se você cometesse não pecasse por outra coisa, só por pensamento. E nesses pensamentos você tivesse só 3 pensamentos maus, você já seria um anjo, arrotaria em línguas. Mas vamos imaginar que durante um mês, com 3 pecados por dia, no fim do mês você terá quantos novos pecados? Faça as contas do mês aí. 90. Estou certo? 90 novos pecados. Se você cometeu só 3 pecados de pensamento no dia, o resto você é quase santo. Você teria ao final do mês quantos pecados? 90 pecados. No final de um ano, 1080. Vamos arredondar para 1000 esses pecados aqui. Se você tivesse apenas 3 pecados por dia, hoje estaria com a modesta conta de 55 mil novos pecados somados. Novos pecados. Agora imagina um réu chegar diante de um juiz, no seu julgamento, e o juiz for julgar seus 55 mil crimes. É uma causa indefensável. Você está diante do juiz e ele vai julgar você com 55 mil crimes. Não vou tirar esses 55 mil, vamos colocar só os 90 no final do mês. Vamos supor que você chega diante de um juiz e ele vai te julgar com 90 pecados, 90 crimes. Crimes comprovados, porque ele vê tudo, ele ouve tudo, ele sabe de tudo. É um caso indefensável. Mas na terra se compra juiz, na terra se suborna tudo, mas quantos irão subornar o Deus Criador dos céus e da terra? Quantos vão dizer ou subornar aquele que tudo ouve e que tudo vê? E é importante lembrar que não há uma pessoa ali ou alguém te acusando diante de Deus. É sua própria consciência, suas próprias atitudes estão lhe acusando diante de Deus. São as próprias testemunhas, palavras, omissões, obras e pensamentos. A Bíblia diz que, preste muita atenção nisso, que se você cumprir toda a lei, mas se tropeçar em um único ponto, você é culpado de toda a lei. Ah, mas eu fiz o bem para as pessoas. Pode ter feito o bem para as pessoas, mas continua culpado. Como nos escaparemos do tribunal de Deus? A Bíblia diz, maldito é aquele que não cumprir toda a lei. Imagine você quebrando ovos, você vai quebrar 10 ovos, e você quebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando você chega no 10º ovo, o ovo está podre. O que é que você faz com o bolo?
Você beberia uma água com 95% de água potável e 5% de esgoto? Responda para mim. Imagina você num copo medindo uma água com 95% de água potável e 5% é esgoto. Você beberia? Quem engoliria essa água aí? Você não engoliria? Então Deus não engole a gente. Por isso que a Bíblia diz que não fazemos nada a não ser pecar. É muito importante você entender o que eu estou falando, porque as pessoas não se arrependem de fato, porque elas não conseguem ver todo o seu pecado. Nós somos mais pecadores do que imaginamos. Mas pode ficar tranquilo, você não vai sair daqui cheio de culpa. Você vai sair cheio de verdade. Não cheio de culpa. Mas então, pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como entrar no céu, então? Se nós somos mais pecadores que imaginamos, como entrar no céu? Se Jesus decidir que hoje acabou o seu tempo, você poderia afirmar estar salvo? Como entrar no céu? Isso tudo significa uma coisa: você nunca pode ser salvo por seu mérito. Nunca você poderá ser salvo por seus méritos. Tudo isso que eu ouvi é desesperador. Tudo isso que você ouviu é desesperador. Mas existe uma palavra chamada graça. Tudo isso é para provar a você que ninguém entrará no céu por seu mérito. Ninguém é bom. A bendita e maravilhosa graça, diante de Deus, diante dos olhos face à morte, você vê coisas que você nem imaginava ver. O Senhor te revela coisas que você nem imaginava ver, que você nunca passaria pela sua cabeça que aquilo era errado diante de Deus. Até lá, Davi dizia: quem é o homem que pode discernir seus próprios erros? Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Tu sabes quando assento e me levanto. Conhece-me no mais profundo do meu ser. Deus sabe coisa sua que nem você sabe. Isso significa que você nunca poderá ser salvo por homem, religião ou igreja. Somente um que não viu pecado, um justo, pode tomar a dianteira e me justificar nele. E assim eu entrarei no céu. Por causa da justiça de Deus em Jesus Cristo, eu também sou justificado. Por aquilo que você, preste muita atenção, você não é salvo por aquilo que você fez, você não é salvo por suas obras. E tira da sua cabeça que ainda sendo um bom crente, que é uma obrigação nossa, isso te faz merecedor do céu. Não fará. Você não é salvo pelas suas obras, você é salvo pelas obras de Jesus. Foi o que Ele fez que me tornou justo. Eu ainda não sou justo, eu sou justo nele. Ele é o justo que me justifica. Até lá. Preste muita atenção, não tem como você ser salvo sem entender a plena graça do Senhor. E é isso que eu quero mostrar a você aqui, ó. Por isso que existe uma palavra chamada justificação. Justificação é mais do que perdão. Justificação, perdão, presta atenção, é um conceito negativo. Justificação é um conceito positivo. Você não é salvo porque você é perdoado. Isso é importante. Você é salvo porque você foi justificado. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: tendo agora, pois, sido justificado pela fé, tende paz com Deus. Aqui no texto não está dizendo tende paz em Deus. Está dizendo paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz em Deus.
Paz em Deus é a paz interior. Paz com Deus significa o quê? Eu, antes de ser justificado, eu e Deus éramos inimigos. Nós não tínhamos paz. Agora, depois que eu tenho Jesus, eu tenho paz com Deus. Eu e Ele estamos em paz. Não há mais guerra entre mim e Deus. A Bíblia diz, tendo, pois, sido justificado, tende paz com Deus. Eu vou te explicar a diferença de perdão e justificação. Justificação é um conceito positivo. Perdão é um conceito negativo. Você só perdoa alguém que de fato é culpado. Na justificação não há culpa. Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, que deu a vida em seu lugar, que assumiu o seu lugar, e Ele diz, não há culpa, não há dívida. Vou te explicar. Imagina você quebrado, devendo R$1 milhão ao banco, e alguém vai lá e deposita R$1 milhão e você paga a sua dívida. O nome disso é perdão. Mas se você estava quebrado você continua. Você ganhou R$1 milhão para pagar a dívida. Pagou a dívida e continua quebrado. Qual o nome disso? Perdão. Agora vamos imaginar que você devia R$1 milhão para o banco. Você ganha R$1 milhão, paga esse R$1 milhão de dívida para o banco e ganha mais R$1 milhão de crédito. O banco não te tira o crédito. Qual o nome disso? Justificação. Você é declarado inocente. Na justiça de Deus, nós somos declarados inocentes. A Bíblia diz, eu agora sou salvo e sou justificado nele. Vou te explicar isso falando das 3 transações da cruz. Preste atenção. É importante entender que na cruz de Cristo teve 3 transações. Já que estamos falando de banco, de justificação, de como eu sou aceito por Jesus. São 3 transações fundamentais. A primeira transação, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Vamos ler. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Observa a palavra assim, ó. E por intermédio de Cristo e nos ortogou o ministério da reconciliação. Preste atenção na palavra. Por intermédio de Cristo. Eu sou salvo por causa de quem? Eu só serei aceito por causa de quem? Eu só sou aceito por Deus por causa de quem? Por causa de Cristo. Vou te explicar como isso funciona. Imagina que o pastor Fernando é também chacreiro, ganhou um sítio com vamos contar ali 1000 cabecinhas de ovelha. Tá bom assim, pastor Fernando? E de repente, ele tem 2 ovelhinhas prenhas. Uma dá a luz e a mãe morre. A outra dá a luz e o bebê morre. Então agora ele tem mãe sem filho e filho sem mãe. Mas o pastor Fernando, muito inteligente, olha assim e fala, essa ovelhinha precisa mamar. Olha, tem cara de filho, jeito de filho, aparência de filho. Nasceu no mesmo dia do filho, vou dar essa ovelha para a mãe que perdeu o filho. Vai lá e leva a ovelha para mamar. E a ovelhinha já vai procurando ali a tetinha da mãe. Daqui um pouco a mãe olha assim, tem cara de filho, jeito de filho, parece com filho, mas não tem o cheiro da placenta, cheiro de filho. O meu cheiro tinha que estar nele, não tem, não é meu filho. Aí aquela ovelhinha mãe começa a maltratar o outro filhote, e maltrata. Então o pastor Fernando zelosamente tira o filhote, fala, mas como é que esse filhote vai viver? Então ele se lembra que ele jogou lá no pasto o corpo da ovelha morta, o bebê. O que ele faz? Ele vai lá e tira a pele da ovelha morta e veste a ovelha viva. Agora tem jeito de filho, cara de filho, idade de filho e cheiro de filho. Leva para a mãe olha e fala assim, está com o cheiro do meu filho. E aceita aquele filho, não é porque é filho, aceita porque ele tem a marca do filho. Sabe, no tribunal de Deus, você não vai enganar Deus, mas a Bíblia diz que você terá que estar revestido de Cristo, para Deus olhar para você e dizer, você é meu filho.
A Bíblia fala, revesti-vos, pois, de Cristo. Senão você não será aceito, diz a Bíblia, aceito no amado. Aceito em Cristo. Em Cristo eu sou aceito, eu sou justiça de Deus em Cristo. Não há acusação. Quem pode acusar um servo do Senhor? Quem os acusará? Quem nos condenará? Se é Deus que nos justifica, se é Deus que nos salva, quem é que pode acusar você? Ninguém pode lhe acusar, foi Jesus que morreu no seu lugar. Mas você precisa entender que você é aceito em Cristo, não por seu mérito. Não importa o nível de bondade que você tem no seu coração, perante Deus ainda haverá 5% de esgoto. A primeira transação da cruz do Calvário é chamada de doutrina da imputação. É imputar, quando você lê o texto ali, não imputou. A palavra imputar aqui é não colocar na conta de. Quando Paulo diz assim, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus, não imputou aos homens os seus pecados. A palavra aqui é, não colocou na conta dos homens os seus pecados. Se ele não colocou na conta dos homens, pôs na conta de quem? De Jesus. Porque alguém teria que levar os pecados. Essa é a doutrina da imputação. Funciona mais ou menos assim, ó. Jesus está na cruz. Deus pegou todo o seu pecado e colocou em Jesus. Pegou toda a justiça de Jesus e pôs em você. Houve uma troca. Ele agora se fez pecador e eu me tornei justo. O justo é ele. Mas em Cristo eu me tornei justiça de Deus em Cristo. Ele não colocou na minha conta os meus pecados. Quando eu chegar diante de Deus, pode ter certeza, não estará na minha conta os meus pecados. Estará na conta de Jesus. Mas isso tem que se valer de uma outra doutrina muito importante. É quem confessa e deixa. Por isso que quando você vai orar, você deve falar, Senhor, sonda meu coração. Fala para mim o que eu tenho que me arrepender, porque eu não consigo discernir todos os meus pecados. Qual é o tamanho da sua dívida para com Deus? Eu sou franco dizer, é uma dívida impagável. Aí vem a segunda transação. A primeira transação, Deus pega a justiça de Jesus e coloca em mim. A segunda transação, prossegue Paulo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Segunda transação, Deus pega o meu pecado e coloca em Jesus. A primeira é pega a justiça de Jesus e coloca em mim. A segunda é pega o meu pecado e coloca em Jesus. Deus colocou a nossa dívida na conta de Jesus, quando Ele estava lá na cruz. E a cruz quitou a nossa dívida. A Bíblia diz que rasgou a cédula de culpa e de pecado que havia contra nós. Eu não sei você, isso é empolgante. Não sei qual o seu nível de empolgação por essa verdade, de aceitação nessa verdade. Eu estou aqui dizendo para você, não há mais culpa. Não há mais culpa. Não há medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A terceira transação, Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vou te dizer, Ele me tornou justiça de Deus. Se você sabe o que quer dizer isso, eu vou te dizer o que quer dizer isso. Deus faz um DOC celestial na sua conta. Você estava com uma conta quebrada, Ele pegou a justiça e jogou na sua conta. Ele transferiu toda a santidade de Jesus para nós. Esse corpo carnal, mortal, continua sendo pecador, mas ele tem um DOC celestial nele, dizendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E além de quitar a sua vida, sua dívida, Ele te faz herdeiro. Ele te faz rico nele, te fazendo justiça de Deus, herdeiro em Cristo. Além de você não dever mais nada para a justiça de Deus,
Você passa a ter um crédito infinito em sua conta de ser justo. Preste muita atenção, ninguém é mais justo do que outro. Você pode ser mais santo, mas justo não. Justificação não é repetível. Ninguém se torna mais justo ou repete a justiça. Você é justo hoje, justo amanhã do mesmo tanto, justo depois de amanhã do mesmo tanto. Você não é mais justo depois de amanhã e menos justo hoje. Você é justo no dia que recebe Jesus, porque também é um ato irrepetível. Você não perde a justiça. E Deus vai lá e repete a justiça para você. Você é justo. Em Cristo Jesus, não por seus méritos. É pelo mérito dele, é pela obra dele que eu sou. Quem é justo aí, diga amém. Isso é justificação. É mais do que perdão, é restituição. Só que tem um detalhe e aqui eu concluo. Justificação, gente, só opera mediante arrependimento genuíno. Eu sei que você sabe o que é arrependimento. Tem muita gente que pensa que se ele pedir perdão, ele será perdoado. A Bíblia nunca ensinou esse conceito. Pedir perdão não traz perdão. Arrependimento traz perdão. É quem arrepende e deixa que encontra misericórdia. Não é quem vive ali, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Imagina que uma pessoa chega em você e comete um delito terrível e te pede perdão, você fala, está perdoado. Mas depois ela vem e faz a mesma coisa e te pede perdão, você diz, está perdoado. Mas depois ela vem e faz a mesma coisa, você acha que essa pessoa se arrependeu de fazer algo contra você? Não. Então arrependimento, eu quero lhe dizer, arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. E quando nós falamos de arrependimento, gente, ninguém recebe perdão sem se arrepender de seus pecados. Ninguém encontra misericórdia sem se arrepender de seus pecados. Ninguém é perdoado sem se arrepender de seus pecados. Só tem 2 pecados no mundo. 2 pecados não perdoados. Você só não é perdoado quando você blasfema. E você só não é perdoado quando você não se arrepende. Todos os outros pecados, a não ser o de blasfêmia, todos os outros pecados têm perdão. É tão maravilhoso o perdão, porque as pessoas podem pensar o seguinte, se eu sou tão pecador, o que adianta arrepender-se? Opa, você não vai conseguir se arrepender de todos os pecados que você comete, mas de todos os conscientes são necessários, que você peca até dormindo. Mas pelo menos os pecados conscientes nós devemos nos arrepender. Sabe, por isso que a mensagem se chama pecador no tribunal da misericórdia. Porque quando chegarmos diante do trono de Deus, o tribunal de fato será de misericórdia. Se houver um genuíno e puro e poderoso arrependimento. Sobre arrependimento, o que eu tenho a vos dizer, que a pregação de arrependimento é a primeira pregação evangélica. Em Marcos 1,4 diz, apareceu João no deserto pregando, arrependei-vos. A pregação do arrependimento é a principal pregação evangélica. Qual é o modelo bíblico de pregação? Qualquer pregação pode ser considerada bíblica. Qual é o centro de nossa mensagem? No que se consiste a pregação bíblica? Olha essas perguntas tão importantes. Se pergunte, qual foi a pregação que introduziu o Evangelho? Qual foi a pregação de Jesus? O que os discípulos pregaram? E o que os discípulos começaram a pregar? Em Marcos 1,4, a pregação que introduziu o Evangelho. Apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você percebeu? Para ser perdoado tem que ter o quê? Arrependimento. Diz o texto, Marcos 1,4. Apareceu João no deserto pregando o batismo de arrependimento. Arrependimento para perdão de pecados. Observa o termo.
Arrependimento para perdão de pecados. Não tem efeito nenhum você pedir perdão de um pecado que não tenha vindo de um profundo arrependimento. É arrependimento para perdão de pecados. Em Mateus 3,2 diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe que os dias hoje estão tão estranhos que pregar uma mensagem dessa em muitos lugares por aí não é bem aceitável. Mas essa é a verdadeira mensagem que, quando a Bíblia usa o termo evangelho, é isso que você está ouvindo aqui. Essa é a verdadeira mensagem que Paulo chamou de evangelho da cruz. O que Jesus mandou pregar? Qual foi a pregação de Jesus? Vamos ver, Mateus 4,17. Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus começou a pregar o que, gente? O que? Arrependimento. Lucas 13, 2 e 3. Jesus agora vai deixar um ponto muito importante aqui. Quantos creem que serão salvos? Diga amém. Então olha o que diz o texto. Julgai esse, não, é Lucas 13, 2 e 3. Vamos ver o verso 3. Se não acha, Lucas 13, do 2 e o 3. Se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Já dou para vocês, é o verso 3, né? Vamos ler. Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se vós não vos arrependerdes, todos perecereis. Ele não está dizendo que alguns. Gente, olha para mim. O arrependimento é necessário para qualquer um. Agora eu te pergunto. Veja, estará aqui o pastor Jairo pregando sobre a volta de Jesus. Você consegue ver algum lugar ou em alguns lugares igrejas pregando sobre a volta de Jesus? Você consegue ver igrejas pregando sobre arrependimento? Tem igrejas, pastores sérios, eu conheço, são meus amigos. Mas se você for colocar em porcentagem, é um absurdo, é uma lástima. Parece que não existe mais pecador. Mas em contrapartida o mundo está ficando pior. Em vez de pregarmos arrependimento, não estamos pregando. O fato é que Jesus deixa claro, se não houver arrependimento, todos perecem. Quando eu venho pregando sobre avivamento, é isso, avivamento é arrependimento. É o fogo de Deus queimando a palha, aquecendo os corações. Pois o Senhor nos chama, voltem-se para mim hoje mesmo, Joel 2 e 12. Joel 2 e 12, voltem-se para mim hoje mesmo. Arrependei-vos, retorne-se para mim. Isso com choro, lamentos e prantos. As pessoas estão indo para o inferno e a gente está fazendo elas irem para o inferno rindo. Tipo assim, vai rindo para o inferno. Não se serve café da manhã no inferno, gente. Está claro para mim que Jesus pregava, era pregador de arrependimento. Mas então o que Jesus mandou pregar? Olha como é grave isso. Marcos 16 e 15. O que Jesus mandou pregar? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Jesus mandou pregar o evangelho. Amém? Se Jesus mandou pregar o evangelho, Lucas 24, 46 e 47, qual é o evangelho que ele mandou pregar? Vamos ver. Está escrito que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome pregasse o quê? Não, eu quero que você fale isso bem alto. Pregasse o quê? Então olhe para mim. No texto passado, nós lemos que Jesus ordenou pregar o evangelho.
ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí as pessoas perguntam, mas qual é o evangelho que Jesus mandou pregar? Está aqui. Ele mandou pregar arrependimento dos seus pecados. Então em Marcos 16:15 está a ordem para pregar. Em Lucas 13:2 está a ordem do que pregar. Eu estou convicto que a igreja moderna necessita dessa mensagem mais que qualquer outra coisa. Não há avivamento sem arrependimento. Quando há um genuíno arrependimento, tudo cessa. Não há avivamento sem arrependimento. Jesus primeiro diz que temos que pregar a todos, mas não apenas diz que deveríamos pregar, como também disse o que deveríamos pregar. Agora ele também manda os seus discípulos pregar. Será que os discípulos foram obedientes? O que eles pregaram? Marcos 6:12. Olha para você ver a contramão de muitas pregações hoje. Eles partiram e pregavam que todos se arrependessem. Lembra que Jesus ordenou que eles pregassem o evangelho e disse o que deveria pregar. Agora os discípulos foram lá e começaram a pregar arrependimento. Então o que nós temos aqui? Arrependimento é a pregação que precede o evangelho, começa com João. Arrependimento é a pregação dos evangelhos. Arrependimento é a pregação de Jesus. Arrependimento é a pregação dos discípulos. E arrependimento é a pregação que precede o reino. O reino está vindo. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E é também a pregação evangélica a toda criatura para que se salvem. Porém, arrependimento não tem sido pregado em muitos lugares. Você deve tomar cuidado. Você deve questionar. Você deve perguntar, por que aqui não se prega a volta de Jesus? Por que aqui não se prega arrependimento? Por quê? Eu gostaria de saber, por que não se prega? Não é justificável não falar a verdade. Você gostaria de saber que alguém está mentindo para você ainda que sorrindo? Não há mais pecado? Não há mais pessoas para se arrependerem? Não há mais ninguém que precisa de arrependimento? Então eu gostaria de sugerir, nós devemos voltar à pregação simples, pura e bíblica. Eu estou dizendo pregação simples, pura e bíblica, sem floreios. Abrir, ler, expor a palavra de Deus, porque é segurança. Quanto mais Bíblia for exposta, mais segurança há para você. Só assim nós seremos merecedores do título evangélicos. Evangélico é os pregadores do evangelho, os seguidores do evangelho. Pregar arrependimento sugere um conjunto de mensagens. Confrontar todo engano, trazer a mudança de conceitos da mente, transformar paradigmas. Promover todo o evangelho no coração das pessoas. Aqui eu concluo. Como sondar o coração? Pastor, eu gostaria de aprender a sondar o meu coração. Como sondar o coração? Eu tenho essa prática. Em minhas orações, de falar, Senhor, sonda-me. Mas o apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Quando Paulo usa o termo, examine-se o homem a si mesmo, o texto que a gente costuma ler na ceia, ele está dizendo, sonda o seu coração, já que quem vai te julgar diante do tribunal de Cristo é você mesmo, suas próprias palavras, suas omissões, seus segredos, então sonda. E aquilo que você não consegue achar para se arrepender, peça ao Espírito Santo. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Mas como o homem se examina? Como ele sonda o seu coração?
Aos olhos de Tiago 4, verso 8 e 9, vamos ler? Tiago 4, verso 8 e 9. Como sondar o meu coração? Achegai-vos a Deus e Ele acolherá a todos vós. Deus é bom. Pecadores, limpai vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Toda vez que a Bíblia usa o termo coração aqui, é a consciência. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Vamos começar de novo aqui. Porque me parece que alguns crentes em algum lugar por aí não entenderam que nós estamos em momento de crucial. Eu tenho estado fora da mídia por um tempo e meu celular raramente tem parado em minhas mãos. Mas quando eu tenho oportunidade, eu peguei o celular esses dias e tomei um susto com as notícias. Eu tomei um susto. Falei, mas isso não pode estar acontecendo no mundo. Um susto. Eu até aconselho algumas pessoas, não fica muito nas notícias, senão você vai ficar ansioso. Vai te dar crise de ansiedade. É tanta má notícia, tanta ideologia, o pecado realmente está proliferando como nos dias de Noé. Nós estamos em dias piores que os dias de Noé. E se Deus não fizer alguma coisa ou não fizesse alguma coisa com essa geração, Ele teria que pedir perdão para o povo antes do dilúvio. Mas Ele vai julgar a todos. Ele vai julgar essa geração. Você me entende? Quem entende o que eu estou falando? Eu poderia vir aqui hoje, depois de tanto tempo sem vos ver, e pregar algo melhor. Mas tinha que ser isso. Essa é a palavra. A partir da próxima quarta, eu tenho uma série de mensagens que vai mudar a sua casa, a sua vida e a vida de seus filhos. Eu quero todos os seus filhos aqui nas quartas. Mas sempre quando eu venho pregar sobre arrependimento, saiba que logo depois vem um grande derramar do Espírito. Quem crê nisso, diga amém. Quem espera por isso, diga amém. Então Tiago diz assim, ó, ria, amém? Não, ele diz o quê? Entristecei-vos, arrependei e chorai. Por quê? Abandone o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia por pesar. Por qual motivo? Porque arrependimento não é brincadeira. E continua o texto. Até aí está bom. Nós devemos sondar o nosso coração para sabermos se temos um coração constantemente arrependido ou não. E como se faz isso? Primeiro, vou te ensinar a sondar seu coração agora. Sinto tristeza depois que peco? Sinto tristeza depois que eu falo mal de alguém? Sinto tristeza depois de murmurar? Isso fala da profunda agonia devido ao ato do pecado mencionado por Tiago. Sinto dor, desespero pelo pecado. Veja, o camarada está cheio de pecado, está com um riso fácil. A família dele toda ainda não é convertida. E ele acha motivo para fazer festa. Nós devemos chorar por aqueles que não são convertidos. Por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Essa agonia, ela nos priva de cauterizar a mente. É quando eu sinto dor por aquilo que eu faço. Nem todos que sentem dor pelo pecado irão se arrepender. Alguns podem até passar, mas a dor ela faz parte. A culpa é para a alma, o que a dor é para o corpo. Se você não sentir dor, você vai se queima no fogo, morre sem saber. O que isso significa? Em segundo lugar, quebrantamento. Esse é o passo da constrição. O quebrantamento não é agonia e nem tristeza em si, é a fase do Espírito Santo. A Bíblia chama de gemidos inexprimíveis, significa
gemer, sentir dor por ter feito algo que magoou o coração de Deus. Porque o pecado é um pecado contra Deus. É um pecado também contra a esposa. O filho pródigo diz: pequei contra o céu e contra ti, meu pai. Mas entenda que ele entendeu que ele pecou primeiro contra Deus, depois contra o pai. Quebrantamento é a dor ser tão grande que você não consegue expressar com palavras, então você geme. E esse processo está completamente ligado à atitude da atuação do Espírito Santo dentro de nós, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quebrantamento é a mistura de agonia e convicção de pecados. Quebrantamento é ver a sua real situação e se ver como Deus vê. Quebrantamento, gente, é eu não mentir para mim mesmo. Quando você está de posse do penhor, que é o Espírito Santo, ali dentro de você, você não mente para você. Você corre lá e vai orar, e vai se arrepender e chorar diante de Deus. Você não se auto-engana. Então você passa a entender que o quebrantamento está ligado à santidade de Deus, a entender que o meu pecado é uma agressão moral a Deus, a entender que eu estou me afastando, é da presença dEle. Que não importa se alguém saiba ou não, eu sei que Deus viu, então eu feri o coração dEle. Quando você entende isso, algumas coisas são inevitáveis, vem na sua mente como: estou perdendo Deus. Ele não fala mais, não sinto mais, não oro mais, não tenho mais fome dele, não medito na sua lei mais. Inevitavelmente você vai dizer: eu tenho saudade de Deus, eu quero falar com Deus, tenho saudades de orar. Tenho saudade de sentir saudade. Tenho fome de sentir fome. É nesse nível que o Espírito Santo está sondando o seu coração. E é nesse nível que o Espírito Santo está fazendo o trabalho dele. Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é para acusação. Olhe bem para mim. A porta é estreita, mas está aberta. A boa notícia é que a porta não está fechada. Que enquanto tiver um fôlego respirando em você, não importa para mim e nem para Deus o seu passado. O passado não importa mais. Você só precisa se humilhar perante o Senhor. Dizer: Senhor, eu me humilho. E eu reconheço diante do Senhor quem eu sou. Talvez alguma coisa estava fechando as portas e as mãos de Deus na sua vida. Você pode por 5 minutos orar. Aí mesmo sentado. E pedir para Ele: Senhor, sonda o meu coração. Se prepare para o que Deus vai fazer na quarta-feira que vem. Diga ao Espírito Santo quanto você o ama. Diga: te amamos, Espírito Santo. Diga o quanto Ele é importante para você. Diga: me perdoa, Senhor. Sonda-me. Mostra para mim o que eu deveria me arrepender diante da Tua presença.
Te amamos, Espírito Santo. Como nós te amamos. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua obra na cruz. Obrigado porque o Senhor é Deus. O Senhor tem cuidado de nós. Agora perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor.